Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei do Governo aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva da União Europeia número 2018/1972, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Na transposição desta diretiva, podemos desde já afirmar que o Governo poderia e deveria ter ido mais longe. Sabemos que hoje em dia os serviços de comunicação têm um papel fundamental na vida dos cidadãos e a pandemia deixou essa circunstância ainda mais evidente com a necessidade de implementar o teletrabalho ou as aulas em casa. Enaltecemos também as fragilidades da cobertura de rede, em especial nas zonas mais interiores do país, nomeadamente o Alentejo, onde a cobertura de rede é substancialmente inferior à de outras zonas do país. Neste ponto, importa mencionar que a falta de cobertura de rede em determinados locais, e especialmente os que já se debatem com a problemática do despovoamento, limita mais as suas oportunidades. Ou seja, uma família que tendo a possibilidade de estar em regime de teletrabalho e que pretenda mudar-se para uma zona mais interior, primeiro terá que verificar se consegue manter o trabalho à distância ou não. A ANACOM estima que a ineficácia do sinal ou mesmo a inexistência dele atinja um universo total de quase 300 mil alojamentos familiares de residência habitual, estando este número subvalorizado na medida em que diz respeito a zonas que já enfrentam os desafios do despovoamento, sendo que a ausência de cobertura agrava ainda mais a situação. A proposta de lei do Governo, no seu artigo 32º, prevê que seja assegurada a cobertura de banda larga sem fios de elevada qualidade e velocidade em todo o território nacional. A ANACOM está atualmente a promover uma consulta pública com o objetivo final de garantir o acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada até 2030. No entanto, importa esclarecer o que será feito a curto prazo para assegurar a todas as famílias a cobertura de rede, independentemente da zona do território nacional em que se encontrem. Adicionalmente, questionamos quais os planos existentes para as zonas do país onde essa rede é fraca ou inexistente, atendendo à circunstância que ainda faltam 8 anos para o cumprimento do objetivo. Outro ponto importante a mencionar diz respeito aos períodos de fidelização. Note-se que tanto a DECO como a Autoridade da Concorrência já se pronunciaram quanto a esta matéria. Aliás, a DECO afirma especificamente que a nova lei das telecomunicações deixa muitos problemas por resolver. Desde logo, importa esclarecer a razão pela qual, das 8 recomendações da Autoridade da Concorrência, apenas 3 foram inseridas na proposta de lei. As recomendações desconsideradas pelo Governo estavam relacionadas com a forma arbitrária como as operadoras de telecomunicações impõem as fidelizações aos consumidores. O Governo, tendo a oportunidade de combater esta situação, optou por não o fazer. A título de exemplo, a Autoridade da Concorrência recomendou especificamente no sentido de ser previsto que as únicas exceções à regra de impossibilidade de ser definido um novo período de fidelização sejam em situações em que ocorra a disponibilização subsidiada de novos equipamentos terminais ou a instalação de novos serviços. No entanto, o Governo optou por não incluir esta referência na sua proposta. Neste ponto, importa também esclarecer por que razão o Governo optou por deixar cair a obrigatoriedade de disponibilização de tarifários com prazos de fidelização mais curtos. Ou seja, atualmente as operadoras têm de oferecer tarifários para períodos de fidelização de 6, 12 e 24 meses e com as alterações agora propostas, as operadoras apenas terão de assegurar os 24 meses na medida em que apenas lhes é imposto esse limite máximo. Muito obrigado.